Bem, turma, vamos para a nossa aula Imperialismo na Ásia e na Oceania. Na aula passada a gente viu o imperialismo no contexto dele, como ele surgiu. Só dar uma lembrada. Surgiu muito por causa da Revolução Industrial. Países europeus que fizeram sua Revolução Industrial cresceram muito e em pouco tempo o mercado europeu já não era o suficiente para eles continuarem a crescer. Então eles precisavam vender para outros lugares. E para ter mercado exclusivo ou até mais acesso a matérias-primas, eles decidiram optar pela opção de dominação de outros locais do mundo. Dentre eles tivemos a África, a gente já viu. Agora vamos ver da Ásia e da Oceania. As potências imperialistas ocuparam não só territórios na África, mas também na Ásia e na Oceania. Como são locais que se situam no Oceano Pacífico, além de países europeus, os Estados Unidos e o Japão tinham interesses na região e participaram das ocupações. Se lembra que lá na Conferência de Berlim, a gente viu que os Estados Unidos foi chamado? Ele foi chamado para essa questão aqui da Oceania. A Conferência de Berlim não foi só divisão dos territórios africanos, foi do mundo inteiro. No século XIX, o Japão se posicionou como uma potência imperialista, principalmente por causa da política empreendida pelo imperador Mutsuhito. Durante seu governo, o imperador investiu na industrialização, instalou um sistema de ensino nos moldes europeus, estabeleceu acordos com potências europeias. Essas mudanças se caracterizaram no período da chamada Era Meiji. Alteraram significativamente o modo de vida no Japão, que aos poucos se tornou um estado integrado à dinâmica capitalista mundial. Naquela época, produtos como chá e seda passaram a ser produzidos em larga escala nas indústrias japonesas, para serem vendidos em outros países. O caso do Japão é um caso interessante da gente estudar de imperialismo. Ah, professor, por que você está falando interessante? Bem, o imperialismo japonês é um imperialismo asiático. A gente entende o imperialismo europeu por causa da questão de que a Europa, com o passar dos séculos, se tornou um centro de nascimento de potências muito grandes com alcance mundiais. Tivemos... se a gente for voltar muito lá atrás, a gente vai ter muitos exemplos de povos europeus que influenciaram mais do que o continente europeu. Império Romano, antes mesmo Alexandre o Grande. Aí na Idade Média a gente não teve tantos exemplos de impérios, mas depois veio a Idade Moderna com Portugal e Espanha fazendo as grandes navegações. Aí entrou outros países juntos nas grandes navegações. E a gente começou a ver que aos poucos a Europa começou a assumir um protagonismo maior no mundo. É lógico, antes de avanços tecnológicos feitos na Europa, nunca que eles conseguiriam pôr realmente o mundo à sua mercê, como aconteceu com esse período de grandes impérios. Tem um livro muito interessante chamado A Era dos Impérios, que ela aborda muito bem como é que a Europa submeteu o mundo à sua vontade. E quando eu falo Europa, lógico, é que nem quando eu falo a América, a África. Estou falando de um continente, ele tem vários países. Mas o sentimento europeu era de que eles estavam à frente do mundo. Os Estados Unidos estão ali porque os Estados Unidos é um caso muito atípico dos países americanos. A independência dele foi por guerra, o que não é exclusividade dele. A América Espanhola praticamente toda foi por guerra. Mas o caso dos Estados Unidos é que a guerra que eles empreenderam foi contra a Inglaterra. Que na época em que houve a Revolução Americana, já estava começando a tomar as rédeas do mundo.
já estava começando a tomar protagonismo no cenário mundial. A Espanha, quando ocorreu as guerras de independência na América Espanhola, a Espanha já não era seu apogeu, já não estava no seu máximo. Não estou diminuindo a luta. Realmente, as guerras de independência na América Espanhola foram grandes guerras contra a Espanha. Mas, no caso dos Estados Unidos, foi uma situação tão atípica que a vitória foi tão improvável em muitos momentos que quando eles ganharam o respeito dos povos europeus. Afinal, eles tinham derrotado a Inglaterra. E, bem ou mal, a cultura inglesa influenciou bastante a cultura americana na forma de expansão, de ser expansionista. A gente lembrar, os Estados Unidos era só aquele litoral atlântico deles. Eram as 13 colônias. Eles se expandiram pegando todo o território até o Pacífico. Eles construíram uma nação muito grande com uma força militar invejável. Então, os Estados Unidos a gente entende, afinal tem aproximação com a Europa, entra naquela lógica de Ocidente. Mas e o Japão? Como é que o Japão, que não é um país grande, que é professor, mas por quê? A Inglaterra também não é um país grande, mas tem que pensar que para um país pequeno se expandir é muito mais complicado que um país grande. Afinal, é menos pessoa, é menos recurso, é menos tudo. Por que o Japão entrou nisso? No século XIX, até um pouco antes, na verdade, os Estados Unidos já começou a fazer contato com os países asiáticos, entre eles o Japão. E o Japão, antes da era Meiji, ele estava numa era muito fechada. O Japão estava fechado a estrangeiros e à saída de seu povo. Ninguém entrava e ninguém saía do Japão. Era restrito muito localmente o comércio e a parceiros comerciais de longa data, entre eles os portugueses. Não sei se vocês sabem, mas Portugal foi o primeiro país europeu a entrar em contato com os japoneses. E desde então eles mantiveram relações comerciais, mas o Japão estava completamente fechado. E quando os Estados Unidos começam a se expandir ali, procurando mercado na Ásia, ele topa com o Japão, que estava fechado, não queria se abrir para o mundo. Só que os Estados Unidos tinham uma política muito agressiva de mercado. As políticas internacionais dos Estados Unidos tenderam desde sempre a favorecer suas relações comerciais. Então, quando o Japão não queria se abrir, os Estados Unidos ameaçou um ataque ao Japão caso o Japão não aceitasse o comércio com os Estados Unidos. E nessa época a gente está falando o Japão ficou fechado. Um país fechado é um país que não se desenvolve. Essa coisa dos quadrinhos, de filme, Wakanda, um país que ficou fechado por séculos, se tornou a nação mais avançada do mundo. Esse conceito de ser fechado e avançado é impossível. O ser humano se desenvolve porque ele se comunica com outros seres humanos ao seu redor, ao redor do mundo, e troca conhecimentos. A Europa não expandiu, se tornou poderosa por ficar tomando coisas e ficar fechadinha entre eles. Não, eles se comunicavam entre si, eles se comunicavam com outros povos, nem sempre era pela guerra. Eles foram acumulando conhecimento, com isso ali dentro fervilhou várias ideias e invenções que fizeram com que eles tomassem a frente no cenário mundial. No caso do Japão, eles se fecharam por muito tempo. O Japão ficou muito tempo fechado. Culturalmente, a cultura deles desenvolveu. Mas, em termos de tecnologia, o Japão chegou no século XIX, no início do XIX,
com um barco de madeira à vela contra um navio de ferro com canhões que podiam destruir cidades. Quando os Estados Unidos chegou com seus navios de guerra ameaçando, olha só, ou vocês abrem os portos para os produtos americanos, ou a gente vai forçar a barra aqui. Quando os japoneses viram como eles estavam atrasados, eles aceitaram se abrir. Por quê? Porque o imperador Mutsuhito, ele percebeu que se a gente não se abrir, a gente vai ser dominado. A gente não tem defesa contra isso tudo. É melhor a gente ter uma boa relação e nos desenvolver para poder nos proteger do que manter as nossas raízes, nossas tradições e sermos obliterados. Esse foi o pensamento do Mutsuhito. E tanto que no Japão isso pegou meio mal internamente. Não sei se alguém já viu o filme O Último Samurai, com o Tom Cruise. O filme, ele não é precisamente histórico. Primeiro porque ali, no caso, é um americano que vai pro Japão ensinar o exército japonês a forma de fazer combate. Na vida real, não foi um americano. A história é muito mais inspirada num francês que foi para lá ensinar os modos de combate europeus. Tiveram várias mudanças que fizeram ali para deixar a história mais coerente. Não sei. E ali também tem uma questão de que o personagem em si, o protagonista, na verdade ele é a junção de várias pessoas reais. Não, aquilo tudo não foi só a história de uma pessoa. Na realidade, uma pessoa fez uma coisa que o protagonista fez, a outra fez outra. Mas o bom daquilo ali é pra a gente ver que dentro do Japão existiu pessoas de classes sociais que não gostaram dessa inovação do imperador. Acharam que ele estava indo contra o que é ser japonês. Dentre eles estavam os samurais. A inovação de abertura da Era Meiji ia muito contra alguns privilégios de classe. E a gente tem que entender uma coisa. O Japão, por muito tempo, foi uma sociedade de casta. Tá, professor, o que é isso? Uma sociedade de casta não é uma sociedade, digamos, como a nossa, em que a gente tem classes sociais, classe baixa, classe média alta, classe alta. Mas é referente a poder aquisitivo, a questões de dinheiro. Então elas são classes sociais que vocês podem ir e descer. Numa sociedade de casta, a pessoa nasce naquela casta, ela está presa nela. Se você nasceu fazendeiro, você vai ser fazendeiro pro resto da vida. Se você nasceu comerciante, você vai ser comerciante pro resto da vida. Se você nasceu samurai, você vai ser samurai pelo resto da vida, por assim em diante. E uma das castas do Japão que não gostou dessa mudança foram os samurais. Porque os samurais, eles eram a casta guerreira, digamos assim. E o conceito de exército europeu, de força militar europeia, no caso ocidental, porque a gente também conta os Estados Unidos, incluía pessoas de outras classes. Não era só restrito o combate e a aprendizagem da arte da guerra, de táticas militares, tudo mais, a apenas uma casta. E os samurais também perderam alguns privilégios. Por exemplo, os samurais, eles tinham o privilégio de execução sobre as castas abaixo dele, que seriam de comerciantes, fazendeiros e sem castas. Eles tinham esse direito de execução. Os samurais, eles eram como se fossem policiais e juízes ao mesmo tempo. E isso se perdeu com a restauração Meiji e eles fizeram uma rebelião. E uma coisa interessante do Japão é que ele não quis apenas industrializar. Vamos fazer nossa industrialização e ponto. Só a gente vai pegar isso. Não. Ele quis pegar a forma de se fazer um exército, porque ele percebeu que a forma de fazer guerra do Japão estava velha. Por isso até que vem pessoas de outros países ensinar como se fazia esse novo tipo de guerra. Teve a questão da cultura.
foi enviado vários filhos de nobres e nobres para a Europa, Estados Unidos, para aprender as ciências que lá tinham, para trazer para o Japão. O Japão soube, na era Meiji, vamos lá para fora, vamos pegar o que é interessante e trazer para a gente se fortalecer aqui, não só em força militar, em indústria, infraestrutura, em conhecimento também. Vamos desenvolver aqui as nossas tecnologias aprendendo o que está lá fora. Os Estados Unidos também se tornaram uma potência imperialista no século XIX. Além de prender ocupações na região do Pacífico, como nas Filipinas, propunha o controle de algumas regiões na América. Observe no mapa as regiões da Ásia e da Oceania que foram dominadas no contexto do imperialismo. Aí no caso temos na Ásia e Oceania Japão, que no caso ele ficou só com a Coreia, só que... nossa, só com a Coreia? Pequeno isso? Não. Digamos, a região da Coreia é uma região muito estratégica na Ásia. É o ponto de terra mais próximo do Japão, então era interessante para eles terem um domínio sobre a Coreia. Além deles terem um pedaço do continente, da parte continental da Ásia. E também tinham questões históricas nisso. Japão, Coreia e China são países, são povos que historicamente a relação era muito diferente. Vira e mexe, o Japão foi quase invadido pela China, já foi quase invadido pela Mongólia. O Japão fazia ataques na China, fazia ataques na Coreia e por aí em diante. Aí a gente tem aqui países europeus, lógico. Eles fizeram o centro, digamos assim, do mundo. Temos o Japão e temos os Estados Unidos. Em rosa temos a França, que ficou a Indochina. Indochina seria o que viria a ser o Laos e o Camboja e o Vietnã. A Inglaterra ficou com Índia, Austrália, Nova Zelândia e uma parte ali da Arábia. Afinal, era o império mais forte, então a parte ficou com ele. A Alemanha ficou com uma metade da Nova Guiné. Praticamente isso, metade da Nova Guiné. Teve a posição portuguesa, que é a ilha de Formosa, que é Hong Kong. Hong Kong não, Hong Kong e Macau. Depois Hong Kong passa para o domínio britânico e Macau fica com os portugueses até devolver para a China. Tiveram os holandeses, que ficaram com Bornéu, Javã e a Nova Guiné, e o Timor também. Os Estados Unidos ficou com as Filipinas, e os Estados Unidos também ficou com algumas ilhas específicas, alguns pontos ali da região. O Japão com a Coreia. Vou mostrar aqui pra vocês. Se bem que vocês têm no livro, mas eu gosto de mostrar pra vocês no vídeo. China. Vamos ver alguns agora exemplos pontuais de dominações. E nem foi no outro. China. A China foi liderada por muitas dinastias ao longo dos anos. No século XIX, a dinastia Qing passou a sofrer com pressões dos países imperialistas para que integrasse a região às dinâmicas comerciais do Ocidente. Após conflitos militares causados principalmente pelo comércio do ópio. Ópio seria algumas ervas, alguns produtos naturais
ou até com pouca manipulação, que davam uma sensação de anestesia, que relaxava o corpo. Só que o ópio ele causa, em excesso causa vício. Então era uma droga, digamos assim. A China teve que se submeter a relações comerciais impostas pelos imperialistas, por causa do comércio do ópio. O ópio, por causar vício, o mercado consumidor dele é um mercado extremamente exigente, porque fica dependente dele. Então, houve-se uma guerra que a gente chama de Guerra do Ópio. Nações europeias empreenderam campanhas militares em diversas partes da China para manter o comércio do ópio. E daí que a China meio que foi repartida. A gente tem aqui a charge de 1898, que é muito famosa, que representa essa repartição da China por potências europeias. Quem são esses aqui que estão repartindo? A velha é a Rainha Vitória, ou seja, Inglaterra. O cara com capacete pontudo seria o alemão Otto von Bismarck, ou seja, Império Germânico. O de bigode com um chapéu meio branco seria o Imperador Russo. A mulher, um pouco atrás do Imperador Russo, seria a França. E esse aqui do lado, com a mão no queixo, seria o Japão. O Japão não tinha a mesma preocupação com a questão do ópio, não. A questão do Japão era realmente expansão territorial e questões históricas contra a China. Índia. Ao longo dos anos, a região da Índia foi ocupada por franceses, portugueses e ingleses. Estes últimos exerceram grande domínio por meio das ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, instituição responsável por realizar trocas comerciais com o Oriente. Essa Companhia das Índias Orientais, Companhia Britânica das Índias Orientais, era uma companhia meio privada e meio do governo. Ela tinha força militar própria, não dependia do exército britânico ficar pagando seus soldados. E o trabalho deles era simples: expandir os domínios britânicos e administrar os comércios para a Inglaterra. Com o tempo, a Inglaterra começou a ver problema nisso porque a Companhia das Índias Orientais começou a ficar muito forte. Então, aos poucos, o governo inglês começou a podar, a ficar cortando o poder deles e meio que suprimindo a força que eles possuíam para, no fim, extinguir eles. Para não acontecer tipo uma guerra civil dentro da Inglaterra. Mas a história é muito interessante. Em 1857, um movimento revoltoso buscou libertar a Índia da dominação estrangeira. Contudo, a revolta foi contida e os ingleses aumentaram ainda mais o controle na região. Dentro da Índia houve uma tentativa de expulsão para a Índia voltar a ser independente. Infelizmente, no caso, os indianos não tinham força militar suficiente para fazer frente ao Império Britânico, que é muito poderoso. E aí, o que se segue foi uma derrota gigantesca das forças indianas, que praticamente extinguiu qualquer capacidade deles de se manter independente. Por isso que a Inglaterra aumentou seu domínio. Eles praticamente acabaram com a estrutura militar da Índia, e aí ficou muito mais fácil para o domínio britânico se seguir. Filipinas. O território filipino é formado por diversas ilhas no Oceano Pacífico e constituíram dominações espanholas ao longo de aproximadamente 300 anos. Aliás, o nome Filipinas não é o nome que a população dava.
É o nome que o rei espanhol, chamado Filipe, deu àquela região. Após as lutas de independência, as Filipinas adquiriram sua liberdade em relação aos espanhóis. Porém, no século XIX, a região passou a ser controlada pelos Estados Unidos, principalmente por representar um lugar estratégico para a rota de comércio com o Oriente. O interesse norte-americano, estadunidense ali, era de, essa região é muito importante porque aqui passa muito barco, aqui é muito rota de comércio, e a gente não pode deixar que outra pessoa mal intencionada tome isso aqui, senão vai atrapalhar nossos planos. Então eles foram lá e tomaram a região das Filipinas para isso. Indochina. A Indochina atualmente é uma região do Sudeste Asiático composta de 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. No século XIX, a região foi ocupada pelos franceses, que buscavam explorar os recursos naturais para adquirir matéria-prima. Clássica dominação europeia atrás de matéria-prima. Por causa disso, a região da Indochina, do Laos, Camboja e Vietnã, sofreu muito na dominação francesa. Os franceses não eram nada legais em suas dominações. Tanto que, se a gente for pegar para ver, dos, digamos, países que antes eram colônias de europeus, entre as ex-colônias francesas, a maioria ainda é classificada como país em desenvolvimento. Muito porque realmente os franceses eram muito cruéis em suas dominações. E a Oceania? A Oceania é um continente. Ele é um continente no Oceano Pacífico formado por muitas ilhas. Localiza-se em uma região estratégica que liga a Ásia e a América. Os povos nativos da Oceania são conhecidos como aborígenes. Eles se dividem em diversas etnias, como Maori. Maori é da Nova Zelândia. Darug e Chamorro. Darug e Chamorro eu tenho quase certeza que são de dentro da Austrália. No século XIX, esses povos foram dominados pelas potências imperialistas. No caso aqui foi a Inglaterra, que dominou a Austrália. A Austrália e a Oceania ficaram um bom tempo ali no domínio britânico. Só foi se tornar independente mesmo lá para fim da Segunda Guerra Mundial, muito por causa para aquecimento total da Inglaterra na luta contra o nazismo, e também porque algumas questões mudaram de pensamentos e coisas e veio a dar a Austrália e a Nova Zelândia a independência. E o interessante que a gente vê hoje é que alguns países que antes eram colônias britânicas meio que hoje fazem parte de uma coisa chamada Commonwealth, que seriam países que eles são independentes, eles não dependem da Inglaterra, mas eles prestam reverência à rainha britânica, à rainha Elizabeth. Então, digamos, se houver uma confusão interna muito grande, a Inglaterra, pelos direitos de acordo, de independência que eles fizeram, pode ir lá intervir, mas sempre uma intervenção muito de quase um juiz querendo resolver uma disputa. A gente teve um exemplo disso no Canadá, que faz parte da Commonwealth, em que o primeiro-ministro do Canadá, assim, envolvido num escândalo, ele foi expulso do cargo. E eles estavam no meio de uma situação política complicada e os canadenses pediram para a rainha Elizabeth apontar um novo primeiro-ministro temporário. E ela fez isso. Essas coisinhas bem pontuais, a Inglaterra ainda pode ser chamada por esses países que eram ex-colônias dele. E a Austrália é considerada um país desenvolvido. Na antiga lógica da Guerra Fria, ele entrava como um país de primeiro mundo. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. Isso porque a forma britânica de domínio era cruel, mas ela tinha uma coisa meio diferente
na forma de organização interna das colônias que ajudava o desenvolvimento local. Então, quando as independências, os povos que estavam ali nos locais, lógico, estavam sendo explorados pela metrópole, mas tinham ao seu alcance meios intelectuais e até de estrutura para se reerguer muito rápido depois de uma questão muito complicada, que é um processo de independência, que pode ter guerra ou pode não ter. Agora a gente vai dar uma parada, a gente deve estar chegando no nosso horário do intervalo, e a gente volta depois do intervalo com resistências ao imperialismo.